Como estudar a Bíblia, como fazer devocional, como me aprofundar na palavra de Deus? Essas são algumas perguntas que muitos cristãos fazem. E no vídeo de hoje eu quero ajudar você a estudar a Bíblia de forma eficaz, diária, constante. Se você chegou até aqui é porque o Senhor tem colocado no seu coração uma necessidade de estudar mais, de se aprofundar na palavra de Deus, não é verdade? Ou então seja bem-vindo, porque aqui nesse canal nós falamos disso. Eu gosto de falar sobre relacionamento com Deus, sobre crescimento espiritual. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e vamos juntos, eu e você, nessa jornada rumo a mais intimidade com Cristo. O estudo bíblico diário não é apenas importante, mas é uma necessidade básica para o cristão. É uma das disciplinas espirituais que todos nós devemos fazer. Mas o estudo bíblico eficaz e que realmente vai gerar transformação na nossa vida não é como eu estudar um livro de história, de geografia, onde eu sei nomes de personagens e pronto. Não, a Bíblia, ela não é um livro para ser estudado. A Bíblia é uma carta viva para ser experimentada. A Bíblia é uma carta de amor do nosso Deus, que não apenas a gente deve estudar com olhos intelectuais, mas devemos aplicá-la ao nosso coração. Lá em Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra é como uma espada de 2 gumes que penetra alma e espírito, ao ponto de discernir as intenções do coração. Então a palavra de Deus ela deve entrar no nosso coração e remexer tudo e transformar o nosso interior. Como se chama o processo da palavra entrar no meu coração, como diz lá no Salmo 119:11? Nós chamamos de meditação. Meditar na palavra nada mais é do que eu deixar a palavra entrar no meu coração e transformar a minha vida. A meditação bíblica é mais do que um simples estudo bíblico. A meditação bíblica é eu ruminar as escrituras para alimentar a minha alma. E eu creio, gente, fielmente, que se todos nós meditarmos na Bíblia, não apenas lermos de uma forma intelectual, mas meditarmos, nos aprofundarmos, deixarmos a palavra entrar no nosso coração, nós seremos cada vez mais íntimos de Deus e conheceremos a Deus verdadeiramente, porque a Bíblia vai dizer que Ele revela os pensamentos de Deus. A Bíblia vai nos trazer os pensamentos de Deus, mas nós só vamos conseguir compreender através do Espírito de Deus. Então, quem não tem o Espírito Santo não consegue compreender a Bíblia, porque é impossível. Lá em 1 Coríntios 2, versículos 14 e 15, vai dizer que as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Mas talvez você não entenda a Bíblia porque você quer estudar a Bíblia simplesmente como um livro histórico, e a Bíblia não é apenas um livro histórico. A Bíblia é uma carta de amor, que nós precisamos deixar entrar no nosso coração. E é por isso que nesse vídeo eu vou ajudar você com passos práticos a você pegar a palavra de Deus e se aprofundar nela, mergulhar nela, para que você saia do raso na sua vida espiritual e consiga aí alavancar a sua vida com Deus. Bom, e a primeira coisa que você tem que fazer é separar um tempo. Separe um tempo na sua agenda e coloque Cristo nela. Deve ser a primeira coisa que você faz, porque Jesus é a nossa prioridade. E assim como quando você marca o médico 8 horas, por exemplo, da manhã, você não vai marcar nada no mesmo horário. Da mesma forma, se você marcar, esse vai ser o meu horário de meditação, esse vai ser o meu horário de estudar a palavra de Deus profundamente, você não marca mais nada nesse mesmo horário, sabe? Então priorize a Deus, colocando Ele como primeiro na sua agenda. Então às vezes pode ser de manhã, às vezes pode ser mais tarde, você vai ver de acordo com a sua rotina. Depois que você agendou um horário, prepare um ambiente agradável da sua casa, onde você vai pegar os seus materiais e poder se concentrar, livre de distrações, um ambiente, se possível, mais afastado. E depois de ter um ambiente, pegue os materiais essenciais. Bom, você precisa basicamente de uma Bíblia, um caderno e uma caneta. Você tendo isso, você consegue fazer seu devocional. É difícil sem você anotar, então consiga, gente, um lápis que seja, mas pegue um caderno e algo para escrever, porque senão você não vai reter o que a palavra de Deus está te passando. E aí, mulheres, né, nós gostamos de canetinhas coloridas, marcadores, isso é ótimo, adquira se você puder, isso ajuda sim, mas não é essencial. Tendo uma caneta você já consegue. Bom, tendo tudo isso, agora sim, nós vamos para os passos práticos da meditação bíblica. Vem comigo,
que eu vou te mostrar então como fazer na prática. Eu gosto de começar o meu momento devocional de meditação com o momento de oração. Então você pode separar ali alguns minutinhos para você orar, que a oração antes de pegar ali realmente a meditação da palavra te ajuda a se concentrar e estar com o coração aberto para aquilo que o Senhor vai te falar. Então esse momento também é muito importante antes de começar. Depois pegue sua Bíblia, eu gosto de usar essa Bíblia à noite, acho ótima essa Bíblia, e também um caderno de preferência com pauta, para que você não se perca durante suas anotações. Então, após fazer sua oração inicial, você vai pegar a sua Bíblia e lê-la. Lê 1 ou 2 capítulos. Se você está começando agora a sua vida com Deus, sua vida devocional, recomendo você começar com o livro de Salmos, pois os Salmos são fáceis de compreender. Depois você vai para os Evangelhos e depois você tenta ler a Bíblia toda. Então, eu vou pegar aqui e escolher um Salmo. Você pode escolher aí um Salmo aleatório. Eu vou escolher o Salmo 23. Que é um salmo conhecido. Então você lê ali aquele salmo no dia e você pede para que o Espírito Santo te mostre qual palavra ele quer lhe direcionar, e você vai ver que um dos versículos daquele salmo vai saltar aos seus olhos e você vai entender que o Senhor quer que você medite ali. Depois de você fazer sua oração inicial, então, nós vamos para o primeiro passo efetivo da meditação, que é você ler e entender a passagem. Então você pega esse versículo e você busca ler e entender ele. Você vai procurar entender todas as palavras. Você compreende tudo o que esse versículo quer dizer? Se tiver alguma palavra que você não entende, você pode ir no dicionário, pesquisar o significado. Você pode buscar diferentes traduções da Bíblia. Você pode pegar uma Bíblia de estudo. Então, por exemplo, tem essa aqui, que é a Bíblia da Reforma. E você vai, então, entender completamente quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu. Então, se você tiver um dia mais corrido, você faz isso mais rápido. Mas um dia, poxa, hoje eu quero ter bastante tempo na palavra. Aqui você pode, então, demorar bastante tempo pesquisando várias coisas. Outra tática legal de fazer é escrever o versículo com as suas próprias palavras. Isso te ajuda bastante a entender também. Então, o segundo passo, após esse, é memorizar, é decorar o versículo. Lá no Salmo 119:11, o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você lembrar também, Jesus venceu Satanás lá no deserto, pronunciando palavras decoradas. O nosso Jesus decorava, mas nós fomos perdendo isso ao longo do tempo, você percebeu? Mas nós precisamos voltar e memorizar as escrituras para que nós estejamos prontos para contra-atacar o inimigo. E uma forma de memorizar é através de mímicas. Você fazendo uma mímica com as palavras dos versículos te ajuda bastante. Outra é música. Se você é alguém musical, músicas são ótimas, raps, etc. Ou também repetições, você repetir várias e várias vezes, ou escrever repetindo várias vezes, são algumas táticas. Após então ter memorizado, você escreve o versículo sem olhar. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta, com a referência, Salmo 23:1. O terceiro passo da sua meditação é tirar uma lição. Aqui é a aplicação da sua vida. O que esse versículo quer falar para você? Deus, ele tem uma palavra pessoal para você e é por isso que ele te direcionou para este versículo. E nesse momento, neste passo, você vai fazer a pergunta: o que a palavra de Deus quer falar para mim, pessoalmente, na minha realidade, no que eu estou vivendo hoje, na situação em que eu me encontro? Então, eu vou dar um exemplo aqui baseado neste versículo que nós estamos meditando, que é: Deus não irá me abandonar nessa situação. Então você está passando por uma situação específica, você coloca: Deus não vai me abandonar nesta situação que eu estou com medo, Ele cuida de mim, eu não preciso me entregar ao medo, devo confiar. Então esse é um exemplo, mas você pode escrever mais, você abre o seu coração aqui com o Senhor e deixa a palavra realmente falar com você. Agora, o quarto passo é fazer uma decisão. Aqui já é a prática da prática, é a prática no hoje. O que então a palavra de Deus e a lição que eu tirei me fazem mudar hoje? Então, é um pecado do medo que eu estou enfrentando? Então você pode, por exemplo, fazer uma decisão, decida encarar o problema e falar com tal pessoa amanhã. É bom ter uma data, sabe? A sua decisão não ser muito assim, uma retórica, mas ser realmente uma prática, algo que você vai fazer amanhã. Lá em Tiago, a palavra de Deus vai dizer que aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é como um homem que olha no espelho e depois esquece sua aparência. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. E o quinto e último passo é orar novamente. Assim como começamos em oração, nós terminaremos em oração, entregando ao Senhor
nossos medos, aquilo que você decidiu aqui, né? Que foi entregar o medo. Então você agora entrega ao Senhor essa decisão. Você também pode orar na palavra, de acordo com o versículo que você leu. Por exemplo, Deus, tu és o meu pastor e cuida de mim. Em ti eu não tenho falta de nada, não me deixe esquecer disso. Então você termina um momento de oração, você pode colocar uma música, um louvor para finalizar, mas não é obrigatório. E assim, gente, você termina esses 5 passos da meditação. Como você viu, são passos simples que você pode fazer todos os dias. E eu realmente espero que você pratique. Não são palavras ao vento de alguém que apenas quer pregar algo que não vive. Não, gente, eu busco realmente fazer isso diariamente. Pegar a palavra de Deus, ruminar as escrituras e fazer, entender, tirar uma lição, fazer uma decisão para a minha vida, deixar que a Bíblia transforme o meu coração. E eu espero de coração que você pratique também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você deseja assistir mais vídeos sobre isso, aprofundar na sua vida de oração, vou deixar aqui outros vídeos também para você assistir, ou como crescer mais espiritualmente, alguns hábitos, vou deixar aqui alguns vídeos para você assistir, e que Deus te abençoe.